Ok, nós estamos falando sobre Efésios, a armadura de Deus, Efésios, capítulo 6. A diaconisa Marisa também, seja bem-vinda. Ela que foi minha ovelha lá no Benedito Bentes, seja bem-vinda aqui no Face. Efésios, o capítulo 6, nós vamos ler do 10 até o versículo. É verdade, a assessoria é uma dessa, da missionária, a Alana falou. Vamos para Efésios, o capítulo 6, vamos ler dos versos 10 até o verso 16. Nós estamos abordando diariamente sobre essas armaduras. Eu vou estar lendo aqui pela NVI, ok? Se você achou, pode dar um joinha para que a gente possa começar a leitura e aproveitar esse bom tempo aqui com essas lives, em nome de Jesus, com esse estudo. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. A minha prima está dizendo aqui no Face que ela quer sobre o Espírito Santo. Até agora quem está ganhando é o Espírito Santo. Amados irmãos, desde a semana antepassada que nós começamos a falar sobre a armadura de Deus, até porque nós estamos nesse tempo de confinamento, que é um tempo para nós até então surreal, né? Nós não imaginávamos que viveríamos algo assim em um nível mundial e que nós seríamos tão afetados em todas as áreas. Algo que começou lá em Wuhan. Quer ver? Me diga uma coisa. Antes de começar esse vírus Covid-19, alguém aqui já tinha ouvido falar de Wuhan? Alguém sabia que Wuhan existia? Eu não sabia que Wuhan existia. E uma coisa eu digo para você, nessa cidade que nós não sabíamos da existência, alguém tomou uma sopa de morcego, né, fez a coisa acontecer, e por causa desse alguém, o mundo todo está afetado. Jesus chama isso de pestilência, e hoje a ciência dá o nome de pandemia, né, que é um contágio a nível mundial de uma peste, de um vírus. Então nós estamos nesse tempo aqui enfrentando batalhas que são danosas, muito fortes. E com base nisso, a gente está aqui falando dessa armadura de Deus. Essa armadura de Deus que não é uma coisa mística, né? Eu conheço uma cantora, não vou dizer o nome dela, mas eu gosto muito dessa cantora. Em um DVD dela, que ela começa a ministrar, ela coloca o público dela em êxtase. Ela diz assim: vistam-se agora da armadura de Deus. Aí o fundo musical, aquele bem pesadão, a bateria. Ela fala assim: coloca agora o capacete da salvação. E o povo vai na onda dela e pega assim, coloca o capacete da salvação. Aí ela diz assim: agora coloca a coraça da justiça. Aí nesse ritmo, e a pessoa coloca a coraça da justiça. Aí depois ela fala assim: agora peguem o cinto da verdade e amarrem na sua cintura. Aí ela faz o gesto de quem está, né, amarrando o cinto da verdade. E o povo também vai imitando ela. Agora peguem a espada do Espírito. Aí faz assim com a mão e o povo pega também. Aí pega agora o escudo da fé.
Aí ela faz assim, e o povo faz também imitando ela. Ela agora calça os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Já se vestiram da armadura, aí o povo em delírio, né? Falam assim, já nos vestimos, agora vestidos dessa armadura, vamos batalhar contra Satanás. Meu irmão, não é nada disso. Tá? Não é assim que se veste a armadura de Deus. Não é dessa forma. A armadura de Deus são princípios espirituais que nós seguimos, e esse seguir significa revestir-se dos ensinamentos e das verdades reveladas na palavra de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui é que nós estamos numa luta diária contra os nossos inimigos, e porque nós estamos numa luta diária contra os nossos inimigos, nós precisamos nos vestir da verdade, precisamos colocar sobre nós, sabe, irmãos, a couraça da justiça. Nós devemos também abraçar e calçar os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. E agora ele está dizendo o seguinte: embraçar também o escudo da fé. Por quê? Porque os ataques de Satanás são terríveis. O próprio Paulo destrincha nesse texto que são astutas ciladas do diabo contra mim, contra você, contra as pessoas que servem a Deus, cujo objetivo é nos enredar, cujo objetivo é nos amarrar, é nos fazer paralisar, é nos fazer perder, não a salvação, porque eu afirmo aqui, com base na Bíblia, e quem sabe na próxima semana nós estaremos falando sobre isso com mais profundidade, mas eu afirmo aqui que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e a pessoa que de fato é salva, ela não perde a salvação. Se a salvação dependesse de você, você perderia a salvação, porque você é provável que acordou bem hoje, mas ao longo do dia você oscile, você peque, você caia, você se entristeça, tome alguma atitude que venha a te fazer tropeçar. Mas eu acredito piamente de que o Senhor é aquele que nos sustenta em suas mãos poderosas, e por causa disso Ele não nos larga, e nós estamos sempre caminhando firme nessa confiança de que fomos chamados, justificados, glorificados para a glória e honra do nome do nosso Deus. Então preste bem atenção, essas armas, essas ciladas, elas são terríveis contra nós, porque quando nós perdemos uma batalha, e você já experimentou isso, eu já experimentei isso, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós perdemos a batalha, nós perdemos a alegria, sim, perdemos a alegria da salvação. E quando é uma batalha que sempre estamos fraquejando, irmãos, há uma vergonha, há um afastamento da nossa parte em relação a Deus. Nós perdemos a alegria em servir, nós perdemos, sabe, o intuito até mesmo de morrer por Jesus, nós perdemos até mesmo aquela disposição de vender. Eu não estou falando aqui de mercado, de um evangelho mercadológico, mas conforme diz a Bíblia, de vender tudo o que nós achamos ser preciosos para adquirir esse maior tesouro, que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é sim o nosso maior tesouro. Não existe coisa mais preciosa, não existe nada mais precioso do que o Evangelho, do que o reino de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós perdemos as batalhas, nós perdemos o impulso de renunciar a tudo quanto temos, por causa dessa preciosidade que é o Evangelho de Deus. Então, as batalhas perdidas, elas fazem com que nós venhamos a passar mais tempo sendo disciplinados pelo Senhor do que outra coisa. Por que disciplinados? Porque Deus quer que nós alcancemos e nos façamos participantes da sua santidade. É só você ler Hebreus, capítulo 12,
versículos de 4 em diante, que fala qual é o objetivo de Deus em nos disciplinar. Se Deus te tem como filho, e eu sei que Ele te tem como filho, Deus com certeza não vai deixar você no erro, tá ok? É por isso que esse evangelho que fala sobre esse evangelho light, desse Deus Prozac, desse Jesus Prozac, que está tudo bom para Ele, que Ele aceita tudo, o importante é que Ele me ama e me deixa como eu sou. Negativo, não caia nessa. Jesus, Ele te ama sim, Ele te ama muito, mas Ele nunca vai deixar você como você está. Você está entendendo isso? E Ele vem muitas vezes com orientações, exortações, como é que se diz, palavras exortativas através de pessoas, de amigos, de pastores, da própria palavra. Você não dá ouvido? Continua caindo nessa balela. O importante é que Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele me aceita como eu sou. Você acha que Deus vai fazer isso? Meu amigo, você lembra do seu pai e da sua mãe? Quando você errava, continuava no erro, meu querido, seu pai falava com você uma vez, falava duas vezes, na terceira vez já era com cinto, meu irmão. A mesma coisa é Deus. Deus, Ele não vai deixar você perpetuar em você um erro, um pecado. Então, quando nós estamos sempre pecando, perdendo as batalhas, Deus nos corrige sim, nos disciplina, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, as batalhas perdidas fazem isso conosco, nos colocam em disciplina, nos tira a alegria da salvação, nos tira o intuito de nos doar a ponto de morrer por Jesus. E é por causa disso que nós devemos nos conscientizar da realidade e da seriedade da guerra que estamos. E que, apesar de já sermos vencedores na perspectiva divina, é por isso que Filipenses 4,13 diz que somos vencedores e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos que entender que o Senhor, Ele quer que nós coloquemos nossa salvação em ação em um mundo de trevas e de constantes ataques. Você está em um constante ataque, não esqueça disso. Então é muito importante que você possa entender que é por causa dessa guerra que nós estamos inseridos, que o apóstolo Paulo, ele diz que é a base da armadura que nós vamos estudar hoje. Ele diz: tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, tá? Não são a maioria, mas ele diz assim: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele está se referindo aqui a um tipo de escudo que o soldado romano usava naquele período. Por quê? Porque naquele período, o soldado romano, ele tinha dois tipos de escudo. Ele tinha um tipo de escudo que era um menor, mais ou menos desse tamanho aqui, dá para você ver aqui na live, desse tamanho, e redondo, e era um tipo de escudo que eles usavam em lutas de combate, onde as pessoas ficavam corpo a corpo. Então, era um escudo que dava maior flexibilidade. Ele colocava, a depender, se ele fosse destro, colocava o escudo no seu braço direito. Se ele fosse esquerdo, ele colocava o escudo aqui no seu braço esquerdo. E era um escudo que impedia dos ataques com as espadas. Então ele se protegia com um escudo menor e redondo. Mas esse escudo que Paulo está se referindo aqui, que apaga os dardos inflamados do maligno, é o escudo que no latim chama-se escutum. E esse escudo, escutum, ele era retangular, ele tinha 1,5 metros de altura e ele pesava entre 5 a 7 quilos de peso ele tinha. Então, era um escudo que era feito com madeira dura, com metais nas bordas da frente, e na frente ele tinha um couro, ele era revestido de couro.
Porque antes deles marcharem para a guerra, para qualquer batalha, esses escudos, eles eram totalmente molhados, eles mergulhavam na água. Então isso fazia com que os dardos que são inflamados, ao baterem nesse escudo, o que acontecia? Eles apagavam. Olha só, antes, as cidades fortificadas, qual era a forma melhor de proteção? Era através dos flecheiros, dos lanceiros. Muitas cidades tinham seus soldados nos muros, e quando eles viam o inimigo se apoderando, eles pegavam as suas flechas, eles amarravam um pano nas pontas das flechas, e eles mergulhavam no piche. O piche era um tipo de combustível naquela época. E eles, depois que amarravam, eles acendiam aquele fogo e jogavam. Então, quando aquelas setas inflamadas alcançavam o corpo, o peito do seu adversário, queimava totalmente a pessoa. O soldado ferido, ele tinha que sair, ele tinha que abandonar a linha de frente. O que era que os romanos então faziam? Eles pegavam esse escudo chamado scutum, que no latim significa escudo, e eles molhavam o couro desse scutum na água, e depois, o que eles faziam? Eles iam 1,5 metro, eles se agachavam um pouco, aqueles que estavam na frente formavam uma muralha, os que estavam em pé colocavam esse scutum na parte de cima, porque aí protegia tanto o corpo como a cabeça, e quando as setas inflamadas, elas eram lançadas e batiam nesse scutum, elas até podiam fincar no couro, mas elas eram apagadas. Então, é uma coisa interessante. O historiador chamado Políbio, ele diz que esse tipo de escudo deu uma vantagem enorme sobre os inimigos romanos, principalmente nas guerras púnicas. Você sabe o que foi as guerras púnicas? As guerras púnicas foram 3 conflitos que opuseram a República Romana e a República de Cartago, e durante um século eles tiveram 3 grandes embates, e no final dessas guerras púnicas, Cartago foi totalmente destruída e Roma passou a dominar o mar Mediterrâneo. Então o Políbio, ele diz assim sobre o scutum: seus braços também dão aos homens tanto a defesa como a confiança devido ao tamanho do escudo. Paulo está se referindo aqui a esse tipo de escudo, justamente para isso, para dar para as pessoas a confiança de que com esse escudo, essas pessoas iriam apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todas as setas inflamadas do maligno. Aí é o que ele diz. Por isso, usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quais são esses dardos inflamados do maligno? As setas, flechas inflamadas do maligno são as tentações com que ele bombardeia o cristão a todo momento. Ele constantemente atira flechas inflamadas contra nós. Quais são essas flechas? Tentações para cairmos em pecados sexuais, imoralidade, cobiça, egoísmo, ciúmes, inveja, orgulho. E nesse momento, de uma forma muito específica, nesse momento em que nós sabemos que existe de fato um vírus fatal e real, mas existe também uma manipulação de uma nova ordem mundial que está tentando, mudar, manipular a economia do mundo, o sistema do mundo. Eu acredito que depois que essa pandemia for dado um fim, muitas coisas irão ser transformadas
na sociedade e também no nosso dia a dia, é muito comum que nesse tempo de insegurança, ontem de madrugada, eu recebi uma mensagem, eu estava acordado ainda, eu estava refletindo nessa passagem, e alguém ligou para mim dizendo: pastor, ore por mim, porque o RH me chamou para ter uma reunião amanhã, no caso era hoje, né? Eu não sei o que vai acontecer e eu estou muito preocupada. Então, nesse tempo de incertezas, as setas do diabo vêm medo, vem como desespero, vem como, sabe, irmãos, depressão. Recentemente aqui no nosso Instagram, alguém colocou: eu estou com o meu coração muito angustiado. São setas malignas que vêm a nos assombrar, que vêm a tentar tirar nosso sono, nosso apetite, nossa paz. Mas eu digo para você, você crê, confia e serve a um Deus que cuida de você. Tenha fé nisso. A sua vida não está nas mãos dos governantes, não está nas mãos dos diretores do trabalho que você trabalha, não está nas mãos do sistema financeiro, ainda que venha uma recessão enorme, e eu desejo que não venha, vamos orar para que isso não aconteça. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você serve a um Deus cuidadoso, zeloso, presente, que te ama e que cuida de ti. Não esqueça disso. Muitas vezes eu fui pego no momento mais difícil da minha vida. Você que está me assistindo aqui, talvez você não saiba, mas eu não recebo o salário da igreja. E você sabe que para um homem, para um pai de família não receber salário, eu não recebo salário desde 2014. São 6 anos. Você sabe que não é fácil. Você sabe que as contas batem na sua porta. Os boletos não estão de quarentena nem confinamento. Eles chegam até a sua casa. E você sabe que você recebe um aviso de corte e você não tem o que fazer. Quantas vezes o diabo tentou me colocar em desespero. E eu penso demais, a minha mente é muito fértil. E talvez a sua mente também seja assim, igual a minha, fértil. Olha, é possível que você já tenha passado por mim na rua e você me viu conversando sozinho. Eu sou assim, eu converso sozinho. Parece uma loucura, né? Mas eu converso comigo, aí eu penso alto, eu vou expondo o meu pensamento. E pessoas assim como eu são muito fáceis de receber essas setas inflamadas. Mas você sabe o que acontece? Todas as vezes que eu percebo que eu estou assim, é o Espírito Santo que diz assim: meu filho, para de pensar isso. Esse pensamento está na tua mente, mas ele não teve início em você. Você sabe o que eu faço? Eu começo a dizer assim, eu começo a dizer em voz alta. Muitas vezes aqui na minha mesa, sentado na cadeira, eu pensando assim, eu comecei a pensar bobagem, eu comecei a pensar assim, a dizer assim: Satanás. A Jailane está dizendo que também é assim. Então eu vou te ensinar uma coisa, Jailane. Quando você estiver pensando algo que está te oprimindo e que é uma coisa maligna, diga em voz alta: Satanás, eu te repreendo nesse momento em nome de Jesus. Satanás, eu creio em um Deus que é comigo e que está presente. Você sabe o que vai acontecer? Eu falo por experiência própria, estou ensinando a você esse princípio. Você, num instante, vê dissipado esses pensamentos na sua mente. Isso é um princípio espiritual. Porque Satanás, ele bombardeia literalmente o cristão com setas inflamadas de pensamentos malignos e também com tentações que nos seduzem e querem nos fazer responder de uma forma impiedosa e pecaminosa. Por quê, pastor? Porque toda tentação tem por objetivo fazer com que você duvide ou desacredite das promessas de Deus. Preste atenção, da primeira vez que o diabo aparece na Bíblia, que é em Gênesis, no capítulo 3, ele chega para Eva e diz: é assim que Deus disse? Começa a lançar a seta da dúvida. Que você, se comer daquele fruto, vai morrer? Certamente não morrereis, mas sereis
iguais a ele, conhecedora do bem e do mal. Ó, dúvida, olha aí, incerteza, entendeu? Foi assim que ele fez no Jardim do Éden. Foi assim que ele tentou fazer com Jesus, só que com Jesus foi diferente. Porque quando nós pecamos, nós estamos dizendo que não acreditamos nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e estamos dizendo que não há em nós prazer ou alegria suficiente nas promessas de Deus. Quando nos desesperamos, o que nós estamos dizendo é o seguinte: eu não acredito no que Deus fala para mim, eu não acredito que Deus já está no meu amanhã, que Ele cuidará de mim, que Ele abrirá uma porta, que Ele é o Deus que chama aquilo que não existe à existência, que chama o que está morto e traz vida, que abre uma porta onde não há e que chama o que não existe à existência. Quando você cai nessa tentação e nessa seta, você se permite ser inflamado no seu interior pelo diabo. Olha, eu quero recomendar um filme para você, um filme muito antigo. Esse filme você encontra no YouTube, talvez com uma qualidade de imagem não tão boa, mas com princípios interessantes. O nome do filme é Demônios no Templo. Demônios no Templo. Eu peço para que a missionária digite no comentário, eu vou fixar ele aqui, para que você assista no YouTube esse filme. Demônios no Templo. No templo, tá? Para que você entenda que no templo, na igreja, eles perturbam. Então preste bem atenção, esse filme traz ensinamentos muito grandes de um pastor, começa a ser bombardeado por esses espíritos malignos, ele começa a usar a palavra para combater esses demônios que tentam perturbar a paz da igreja e a ordem da mente, dos pensamentos do pastor. E como é que esse escudo da fé funciona? O que é fé? O que é fé? O que é que Paulo está dizendo de você abraçar o escudo da fé? Primeiro, você tem que ter plena certeza, porque a fé é a plena certeza, é a garantia da fidelidade de Deus para com as suas promessas. Você tem que abraçar essa fé. Essa plena certeza se torna uma convicção tão séria e tão profunda que passa a ser o que guia os seus passos. Fé não é duvidar da fidelidade de Deus. Você pode até não saber como a coisa vai acontecer. E não precisa você saber como Deus vai vir na tua direção. Não precisa você saber como a coisa vai acontecer, até porque Deus não tem a obrigatoriedade de te explicar. Esqueça isso. Agora, você vai ter certeza de que de uma forma ou de outra, Deus é fiel em cumprir suas palavras e vai vir na tua direção. Vai te dar força. Vai te trazer a provisão, o livramento. Vai fazer o que você não espera e através até mesmo de quem você nunca imaginou. Deus faz assim. Você tem a plena certeza de que Ele é o maior tesouro, que nele, Deus, há o maior prazer, e por isso você não procura alegria em outros lugares, mas em Deus. Fé é um escudo que cobre todo o nosso ser, assim como o escudo cobria todo o corpo do soldado romano. Fé é você saber que mesmo Satanás, estando lançando constantemente os dardos inflamados dele contra você, querendo te fazer com que você acredite que há mais prazer nas coisas dele do que nas de Deus, é você rejeitar como Jesus rejeitou na tentação do deserto e você se apegar, sabe, ao que Deus está falando sobre você. Você sabe o que Deus diz acerca de você na Bíblia. Você que se acha o menor dos menores. Você já parou para pensar como é que Deus te vê? Já parou para pensar como é que Deus falou com Gideão? O anjo aparece e diz a Gideão que ele é um valente. Mas olha qual era a visão que Gideão tinha dele. Que ele pertencia à menor tribo de Israel.
que dessa menor tribo, a família dele era a menor da tribo, e que ele era o menor da família dele. Olha a visão dele, tão pequena em relação a ele. O que é fé, pastor? Fé é eu me apropriar do que Deus diz sobre mim. O que Deus diz sobre mim? Primeiro, que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Segundo, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Terceiro, que Deus, Ele hoje é por mim, porque nós estamos em Jesus. E por causa disso, ninguém nos condena, ninguém nos acusa. Nós estamos fortalecidos, nós somos filhos de Deus, nós estamos sob o cuidado do Pai, nós estamos reinando com o Senhor e somos sacerdócio vivo, nação santa, sacerdócio real. São as palavras que Deus diz sobre você. Então você não deve pensar sobre você que você é um pobrezinho, é um coitadinho, é um derrotado. Você tem promessas de que o seu próprio escudo é Deus. E quando você aceita os dardos inflamados do maligno, você está dizendo que Deus não é verdadeiro nessas promessas. Mas Deus é verdadeiro sim. E Deus, Ele é o seu escudo. Olha o que diz 1 Pedro 5, 8 e 9. Pedro diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que é que Pedro diz sobre esse inimigo que ruge como leão? Ele diz assim: resistam-lhe. Como vou resistir? Permanecendo firme na fé. Fé em mim? Não. Fé naquele que me chamou e naquele que diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Gênesis 15, 1. A Bíblia diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Olhe, quem é o escudo de Abraão? Deus. O que é que ele diz? Não tenha medo, eu sou seu escudo. A mesma coisa ele diz para você. Tempo de coronavírus, não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Eu sou o seu escudo. Quem está dizendo isso? Deus é o nosso escudo. Esse é o escudo que nós abraçamos por fé, a pessoa de Deus. Segundo Samuel 22, 31, ele diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Aí ele termina dizendo: ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olha quem é o teu escudo. Ele é escudo para quem, pastor? Para os que nele se refugiam. Rosiane, essa palavra é para você. Se refugie no Senhor. Amados irmãos, essa palavra é para você. Se refugie no Senhor. Ah, pastor, mas se eu perder meu emprego? Se refugie no seu escudo. Ele continuará te sustentando. Ele continuará te protegendo. Ele continuará sendo o seu Deus. Ele te livrará das setas perniciosas. Ele te cobrirá, porque Ele é o teu escudo e o teu broquel. Salmo 18, 30. Vá anotando esses textos, tá? Porque é importante que você entenda o que Paulo está dizendo em Efésios 6. Ele diz assim, Salmo 18, 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. Aleluia. Esse Deus, Ele é um escudo para os que nele se refugiam. Salmos 5, 12. Diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo. Ó, quem é o justo? Você é justo. Por que você é justo? Porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justos do Senhor. A Bíblia diz, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você é justo, meu querido irmão. Você é justo, meu querido amigo, minha querida irmã. E a Bíblia diz que o Deus a quem nós servimos, Ele abençoa você. Justo é aquele que anda por fé e veste a couraça da justiça. Aí ele diz assim:
pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como o escudo. Qual é o escudo que Paulo está mandando a gente abraçar? O favor de Deus. Hebreus 4, versículo 14 a 16 diz que o trono de Deus é chamado de trono da graça. O que é graça? Favor imerecido. Então esse favor é o seu escudo. Esse favor vai à sua frente. Você foi chamado por ele. Você foi um presente que Deus deu a Jesus Cristo. É por isso que na oração sacerdotal Jesus diz assim: Pai, eu não perdi a nenhum que tu me destes. O único perdido é o filho da perdição. Mas a todos os que me deste eu os guardei. Ó, Deus deu você de presente para Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz, penoso por nós. Deus falou assim: esses aqui, meu filho, são um presente meu para você, eles são seus. E esse Deus nos dá o favor, e o seu favor é o nosso escudo. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: o coronavírus, o Covid-19, o desemprego, a recessão, as setas de Satanás, as lutas que enfrentamos no dia a dia, as dores, a pestilência. Essa é a vitória que vence todas essas coisas. Que vitória é? A nossa fé. Você está entendendo? Você tem o direito de se apropriar pela fé de todas essas promessas e permanecer firme na fé, sem desespero, porque Deus dando de você. Você que me assiste no YouTube, você que me assiste no Face, você que me assiste no Instagram, deixa eu te dizer uma coisa: essa live, hoje ou amanhã, ela estará subindo para o meu canal no YouTube, e eu peço para você que, se você puder, entre no meu canal no YouTube, pr.edivaldo Freitas, e se inscreva no meu canal, curta o vídeo, toque no sininho para que você receba as notificações, porque breve vamos fazer lives diretamente do nosso canal do YouTube. Então, você vai estar nos abençoando muito. E você que está nos assistindo, como eu disse, no YouTube, Deus cuida de você. A fé não é uma coisinha qualquer, é a vitória que te faz vencer o mundo. Sabe o que vai vencer o Covid-19? A fé dos que se dobram. Para ver, sabe, irmãos, o gráfico do pico do Covid aqui no Brasil. Você sabe quando foi que ele declinou? No dia do nosso jejum, da nossa oração. Foi dia 5 desse mês, o primeiro domingo desse mês. Isso é coincidência? Para quem não conhece a Deus, a coincidência para mim e para você é a ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque devemos ter fé nas promessas de Deus por meio de Jesus, e é isso que nos dá a salvação, que é a vitória final e total, e nos garante as vitórias sobre todas, não é sobre algumas nem a maioria, mas sobre todas as batalhas. Não importa a batalha que você está enfrentando hoje, abrace, embrace o escudo da fé, e você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor, porque é esse escudo da fé que nos proporciona a defesa de Deus, pois através da fé nós temos paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que a fé é um escudo para o cristão? Primeiro, o cristão, através da fé, tem um escudo que lhe protegerá do julgamento final. Não esqueça disso. Haverá uma única ressurreição, e nessa única ressurreição, uns irão ressuscitar para a vida e outros para o desprezo eterno. Nesse dia, haverá o trono branco de Deus e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será para a recompensa, e o trono de Deus para o julgamento dos que se perdem. A Bíblia diz que naquele dia se abrirão livros, e também o livro da vida. Existem nos céus livros, e também o livro da vida. E aqueles nomes
que estiverem no livro da vida, como o meu e o seu, nós teremos esse escudo da fé que nos protegerá, porque confiamos em Jesus. E aqueles que confiaram nas suas próprias doutrinas, nas suas próprias obras e próprios méritos, não terão como entrar nos céus, porque ninguém se justifica diante de Deus pelos seus próprios méritos. A fé, então, será o escudo que nos protegerá do julgamento final. Não esqueça, Romanos 14 diz: tenho jurado por mim mesmo, diz o Senhor. Romanos 12, perdão. Tenho jurado por mim mesmo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua prestará contas. Nós prestaremos contas diante do Senhor. A fé nos proporciona a segurança de que temos a vitória final e de que nós não seremos atingidos de forma fatal pela ira de Deus. Não se esqueçam, Deus não é um Deus Prozac. Quando Jesus Cristo morreu por nós, Ele morreu para nos livrar não das mãos do diabo, mas da ira de Deus. A Bíblia diz que o cálice da ira de Deus está transbordando e Deus vai derramar esse cálice sobre a humanidade, irmãos. E nós seremos salvos disso pela fé que temos no sacrifício expiatório de Jesus Cristo naquela cruz. É através dessa fé em Jesus que nos é imputada em nós, que essa justiça nos é imputada em nós, e essa fé, ela se torna nossa justiça. Pela fé eu olhei para Jesus, vi nele o meu Salvador, e essa justiça foi então imputada sobre mim, e essa justiça se tornou então o meu escudo. Romanos 3, 21 a 22 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Você tem que entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a fé, ela se torna um escudo no dia a dia do cristão, pois quando temos a plena certeza de que as promessas de Deus são amém e amém, quando pela fé vivemos uma vida que é andada pela convicção e garantia que Deus é a nossa maior alegria e satisfação, então, quando Satanás nos ataca com as mentiras de que há mais prazer nas coisas oferecidas por ele, nós não acreditamos nele, mas sim em Deus, e assim extinguimos os dardos inflamados do maligno. Hebreus 11, de 24 a 26, diz assim sobre Moisés: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado. Durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros, porque ele contemplava a sua recompensa. A minha oração é que Deus, pois, te dê entendimento sobre esse escudo, que você abra, abrace esse escudo. E Paulo diz assim: sobretudo, tomai o escudo da fé. Por que sobretudo? Porque esse escudo, ele protege todo o nosso corpo. Você tem que tomar todas as armaduras, mas você precisa pegar esse escudo da fé, porque ele vai proteger você. Sobretudo, sabe o que é sobretudo? Vestiu a armadura, agora coloque acima dele esse escudo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tudo que é feito sem fé é pecado. Porque sem fé eu não consigo tocar no Senhor, nem servi-lo com dignidade. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá embraçado nesse escudo da fé. Que assim seja a sua vida, em nome de Jesus. Então deixa eu só te lembrar mais uma vez, para você que entrou agora aqui. Vá lá no meu canal no YouTube, pr.Edivaldo Freitas. Além de você me seguir, se inscrever no canal, você pode também ativar o sininho e compartilhar. Nós já estamos com vídeos das lives nesse canal. No meu Instagram, no meu Face,
eu publiquei no feed e na linha de tempo, eu publiquei o link. Você pode clicar no link, ele já vai encaminhar você para o meu YouTube, e ali você se inscreve. Por quê? Para que muitas pessoas sejam abençoadas. Amém? Compartilhe com os irmãos de Boca da Mata, compartilhe com os irmãos aqui de Maceió, de Salvador. Antes da oração final, eu quero dar um abraço para minha irmã Ionara, para minha amada mãe que entraram, para Sara Albuquerque, para Silvânia, para a irmã Lia Lima, para Silvânia Maria, Neilca, a irmã Miriam Oliveira, glória a Deus, para Maciel. Eu quero mandar um abraço para o Ronaldo Fernandes, meu amigo lá de Salvador. Eu quero mandar um abraço para todos vocês, para Elade Jajairo. Eu quero mandar um abraço para vocês. Eu mando para o Jadson Silva, Deus abençoe, de Djalma Santos, Júlio Alcântara, Júlio, meu amigo lá em Salvador também. Deus os abençoe. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você nesse momento, pedindo a Deus que te abençoe e que você possa estar sempre blindado por esse escudo da fé. Senhor, nós hoje ministramos sobre o escudo da fé. E nós, ó Deus, entendemos que esse escudo da fé, é o que nos protege. E, sobretudo, devemos embraçar o escudo da fé, porque é com ele que nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Então, em nome de Jesus, Senhor, que possamos ter uma fé inabalável em Ti, e que mesmo em meio às lutas e dificuldades da vida, nós venhamos, Senhor meu Deus, a saber que pela fé podemos vencer tudo, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estendo minhas mãos, abençoo o teu povo que está me assistindo pelo Face, pelo Instagram e pelo YouTube. Que Deus os abençoe grandemente e que nesse tempo de tantas incertezas e lutas, eles vivam, ó Deus, pela fé, sabendo que sem fé é impossível agradar-te, e que tudo que nós fazemos, devemos fazer pela fé, porque sem fé, Senhor meu Deus, nós não temos como viver. Nos mantém firmes nessa fé, para a glória e a honra do seu santo nome, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmã Nélia, Deus abençoe também você. Eu fiquei pensando, a Nélia não entrou hoje, o que aconteceu? Mas aí a Nélia entrou e já mandou, né, uma carinha de bênção. Deus abençoe vocês, a live está encerrando. Que o Senhor lhes sustente, e saibam e não esqueçam, Deus está com você, Deus está no seu amanhã, te protegendo em tudo. Hoje, às 22 horas, é live com a missionária Val Freitas e o irmão Ricardo. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você que está aqui no Face, eu mando um abraço para você. Também que está aqui no YouTube me assistindo, que Deus te abençoe grandiosamente. Em o nome de Jesus. Até amanhã, com fé em Deus.